A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014, depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor, se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. E por falar em opinião, não sabemos o que está acontecendo com o nosso programa via YouTube. Pela emissora, está tranquilo, audiência em alta, recebo comentários no privado. O que está acontecendo no YouTube realmente foge à nossa compreensão, porque de uns tempos para cá, a audiência caiu demasiadamente, os comentários quase que nem existem. O programa de ontem teve apenas 2. Então nós gostaríamos, estou fazendo aqui um pedido aos amados irmãos ouvintes do YouTube. Se vocês não estão conseguindo abrir o programa, pode ser que ele esteja muito pesado. Se for esse o caso, avisem-nos, para que a gente possa tomar medidas assim com relação ao programa, ou até mesmo entrar em contato com a central do YouTube para ver o que está acontecendo. Está bem? Desde já, nós agradecemos aos queridos irmãos ouvintes. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, você que acompanha o nosso programa O Espiritismo está no ar todos os dias, mais uma vez juntos, então vamos estudar e aprender juntos, sob a orientação do Mestre Jesus, e que Ele nos abençoe. Muito bem, Adilson, vamos falar hoje sobre João Batista. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Definitivamente, trilhar o caminho traçado por Jesus exige de nós desenvolver as virtudes que se encontram em estado latente em nosso espírito, mas que, exteriorizando-as, tendo como base o amor, faremos por merecer trabalhar na seara do Senhor. São inúmeras essas virtudes e são enormes nossos compromissos com o Mestre, mas na vida futura que nos aguarda, viveremos a plenitude de nossa elevação espiritual se a buscarmos desde já. Temos muito trabalho a fazer, começando em nós mesmos. A vida na Terra exige de nós muito trabalho e constantemente trabalho. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre João Batista, o grande pregador do Jordão, não? Ele profeta, amados por muito, o último dos profetas. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas, registrado pelo evangelista Mateus no capítulo 3, nos versículos de 1 a 3. E eu, em verdade, vos batizo com a água do Jordão para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Muito bem. Então João batizava com as águas do Rio Jordão. Ele que conhecia a mitologia grega, onde era homenageada a deusa Cotito, e o sacerdote Baptis jogavam essência perfumada sobre os homens, as cabeças dos homens, para a purificação, conhecido como batismo. João, sabedor disso, utilizou as águas do Rio Jordão. É uma cópia lá do paganismo. Não era uma prática cristã, não fez parte do cristianismo nascente, tanto assim que Jesus nunca batizou ninguém, apenas passou, tá, por esse processo. E questionado por João, mas deve ser eu batizado por vós, Jesus disse, deixe que seja assim, para que se cumpra a profecia do profeta Elias, e imediatamente saiu dali. Paulo de Tarso teve a ocasião de dizer que batizou Tito, Gaio e a família de Estefânia. E a mais ninguém batizarei, eu não vim à terra para batizar e sim para evangelizar. Então os cristãos primitivos não tinham a prática do batismo. Ela foi adotada pelo imperador Constantino no ano 325, quando ele assume o comando da igreja. Foi o primeiro concílio de Nicéia, e só foi batizado no ano 337, já no seu leito de morte. Dizia ele que quem não batizasse morreria na religião de qual ele era oriundo, do paganismo, morreria pagão. Então, a partir do século IV, né, é que começou a prática do batismo dentro dos segmentos cristãos, mas isso não fazia parte dos dogmas do cristianismo nascente. O Batista é conhecido como precursor, aquele que viria antes de Jesus a fim de lhe preparar o caminho. Foi ele quem batizou o Mestre e designou como Messias. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade, ele procedeu à lição da misericórdia e da bondade. O Mestre dos Mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. João era a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Então João teve a sua cabeça decepada, né, a pedido de Herodíades, a Herodes Antipas, que mandou degolá-lo, colocando sua cabeça sobre uma bandeja de prata. João Batista foi o grande missionário de Jesus, porque o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Ele foi tão grandioso que ele disse para Jesus: Senhor, agora é preciso que eu diminua para que tu cresças. Isso não é para qualquer um. As pessoas têm, aquele orgulho pessoal de não deixar nunca, os aplausos. No entanto, ele humildemente: Senhor, é melhor que agora eu saia de cena, para que o Senhor permaneça. Eu vim apenas abrir os seus caminhos. Isso é grandioso. Historicamente, ele é conhecido como primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel. Isabel, irmã de Maria. Nascido em circunstâncias extraordinárias em decorrência da gravidez de sua mãe em idade avançada. João Batista foi a voz clamante do deserto, o operário da primeira hora. É ele o símbolo da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo
para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que ele disse: Jesus, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Isso é uma afirmativa, deixada pelo próprio Cristo, dizendo que dos filhos de mulheres, ou seja, de todos os homens, ele é o maior de todos. Ele representa aqueles que estão empenhados na luta pela reeducação espiritual sob o império da lei de causa e efeito. São conhecidos como legalistas da lei, que se adotam posturas extremadas, transformam-se em fanáticos e exagerados ortodoxos. Então, ele tinha esse lado um tanto radical, com relação aos seus seguidores. Mas quando ele abre os caminhos para a vinda do Cristo, Jesus, chegando aqui como grande missionário de todos os tempos, começa seu missionato aos 30 anos de idade, em Cafarnaum, modifica por completo essa ideia do fanatismo e sim do entendimento da reforma íntima e moral. O primeiro texto evangélico, Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 3, nos informa que durante a pregação, João Batista estimulava a multidão a arrepender-se, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é, pois, a base da melhoria espiritual. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões. Preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena, não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo à razão, à lógica, ao bom senso e ao conceito que temos da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. Sabemos que sem o arrependimento não ocorre a regeneração do espírito. É necessário reconhecer as faltas cometidas e se preparar para repará-las. Neste sentido, esclarece Emmanuel: o remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual, nas suas características profundas, o remorso é o interstício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Até João Batista, a tentativa de se obter paz interior estava relacionada às obrigações religiosas ou às manifestações de culto externo, sacrifícios, holocaustos, oferendas, santificação do sábado, etc. Com Jesus, verificamos que Deus não está assentado no altar dos templos religiosos, mas que se encontra em todo o universo e no âmago do ser humano. O reino de que o versículo 2 de Mateus faz alusão tem significado bem diverso daquele que era apregoado pelo judaísmo, como bem nos esclarece o evangelista Lucas. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. João preparava o caminho para que Jesus pudesse nos fornecer a chave do reino dos céus e nos ensinasse as diretrizes para o alcance da harmonia pessoal, estabelecendo o reino de Deus no coração. João Batista pregava o advento do reino dos céus com ardor, usando de todo o poder de convencimento que possuía. A mente
como não ignoramos, é o incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética, regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz tonaliza a exteriorização, reclamando apuros de vida interior, uma vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhe compete, e pela voz o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Preparar o caminho do Senhor, endireitando as suas veredas, conforme assinala o registro do evangelista Mateus, capítulo 3, versículo 3, tem significado especial. O homem bem-intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando de ideias superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com o material da edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno dos seus caminhos seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se, como podem, nas margens do serviço de ordem superior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que se não desviem inteiramente dos desígnios divinos. No segundo texto de Mateus, capítulo 3, versículo 11, lemos que João Batista batiza com água as pessoas que desejam ser convertidas, atendendo ao rito judaico. Sabemos hoje que tal simbolismo é dispensável, uma vez que a verdadeira conversão ocorre no íntimo do ser. Esclarece Emmanuel que os espíritas sinceros, na sagrada missão de paternidade, devem compreender que o batismo aludido no Evangelho é o da invocação das bênçãos divinas. No Espiritismo não há batismo ou outro sinal de qualquer espécie. Jesus veio em seguida à pregação de João Batista, oferecendo-nos o seu Evangelho de luz e amor. A providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na terra. O Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual em marcha para o amor e sabedorias universais. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma. Quem deseja encontrar no reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. À medida em que o ser avança sob a inspiração do alto, vai alcançando novos aprendizados, propiciados pela fieira das reencarnações. Aprende a santificar as suas experiências cotidianas. No sentido, nos esclarece a doutrina espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. O espírita, inspirado pelas orientações do Evangelho, explicadas pelos postulados do Espiritismo, compreende então que é pela caridade que o ser se transforma, ascendendo a planos evolutivos superiores.
A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. O precursor nos oferece o exemplo de transformação moral obtido sob os ditames da vontade disciplinada, corretamente administrada. O amor próprio, o brio, o caráter e a honra deveriam ser traços do aperfeiçoamento espiritual e nunca demonstrações de egoísmo, de vaidade e orgulho, quais se manifestam comumente na terra. Quando o homem se cristianizar, compreendendo essas posições morais no seu verdadeiro prisma, não mais se verificará qualquer colisão entre os acontecimentos da existência comum e os seus acontecimentos do Evangelho, porquanto o seu esforço será sempre o da cooperação sincera a favor do reerguimento, da elevação espiritual dos semelhantes. Faça uma viagem ao interior de nós mesmos, através da nossa reforma moral, para que a gente aprenda cada vez mais a combater essas chagas que nos distanciam da evolução espiritual e nos deixam presos às coisas da terra. Precisamos evoluir, vamos trabalhar por nós mesmos enquanto estamos aqui encarnados, porque lá na erraticidade a gente estudou, a gente aprendeu, a gente preparou esse retorno nosso aqui ao planeta, e nós estamos aqui estagiando para trabalhar, para aprender, para evoluir. Nós estamos aqui de passagem, mas não estamos aqui para curtir as festas e as delícias que o planeta nos oferece e que cada vez mais nos distancia da nossa elevação espiritual. Vamos acreditar em Jesus, acreditar no caminho que Ele nos traçou e procurar essa direção, esse caminho, para que a gente possa colocar um pouco mais de obras boas na nossa bagagem espiritual. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Muitos estão surdos. Alguns andam se perguntando, assustados com o mal que abala o planeta em todas as áreas. Até quando veremos tudo isso? Outros, observando os grandes flagelos que alcançam a humanidade, trazendo a face implacável da dor aos dias, pensam: por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Sem uma análise histórico-sociocultural, a visão pequena e também sem uma percepção espiritual, pode nos posicionar todos como vítimas, ou mesmo nos fazer chegar a lugar nenhum. Vítimas dos flagelos da natureza, vítimas dos maus, vítimas da violência num mundo totalmente injusto. Quando nos dispomos a perceber outros aspectos, a alargar a visão pelo conhecimento, percebemos que estamos vivendo exatamente do jeito que queremos e no mundo que construímos. E se quisermos algo diferente, logicamente, basta fazer o que fizemos sempre que estivemos insatisfeitos com algo: mudar. Os caminhos para sairmos deste estágio no qual ainda reina a lei do mais forte, onde reinam os interesses materiais e todos os vícios morais, nos foram traçados claramente. Podemos dizer, inclusive, que nos foram mostrados de diferentes formas e ainda nos são indicados diariamente. A grande questão é: queremos mudar? Queremos ouvir? Compositores de nosso país, em tempos de grande criatividade artística, produziram uma canção intitulada Todos Estão Surdos. A obra traz uma reflexão rica, evocando a figura do Mestre Jesus de forma bastante perspicaz. Dizem os versos: toda a gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. A paz é ensinada desde antes de Jesus, é certo. Mas foi ele que trouxe a mensagem do amor e da paz, num formato nunca antes visto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou, eu sou o caminho da verdadeira vida. Que verdade é essa que não mudou?
a verdade do amor, do perdão, da caridade. Não há outro caminho senão esse. Verdade que continua sendo proclamada aos quatro ventos, com outras roupagens, com outros nomes. Porém, na essência, sempre a mesma. A questão está justamente no que aponta o nome da canção. Todos estão surdos. Ou numa pequena adaptação para não sermos injustos com os que já despertaram. Muitos estão surdos. A mensagem da canção é tão inspiradora que prossegue proclamando: mas, meu amigo, volte logo. Venha ensinar meu povo que o amor é importante. Vem dizer tudo de novo. É a saudade de Jesus que bate forte. Mas não nos inquietemos, pois Ele continua conosco. Ele é o governador do orbe terrestre. Sabe tudo o que ocorre e administra nossa história, nossas vidas, utilizando-se de muitos meios. Há um plano maior para a implantação do amor na face da terra. Começou há muito tempo. Passou pela vinda do próprio Mestre até nós. Estendeu-se pela chegada do Consolador prometido por Ele e segue adiante. É tempo de ouvir. É tempo dos que sabem escutar despertarem os que ainda estão surdos. Muitos estão surdos, sim, mas felizmente, muitos já ouvem a música dos novos tempos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, reunidos estamos mais uma vez em Seu nome. Pedimos a Deus, nosso Pai Criador, que abençoe-nos, porque passamos por problemas difíceis de transição. O planeta enfrenta grandes dificuldades no aspecto climático, muitas queimadas, invasões de outros países, guerras, destruição em massa. Tudo isso deixa-nos alarmados, Senhor. Então, por caridade, por misericórdia, ampara-nos através dos seus benfeitores espirituais, principalmente intuindo a esses que estão à frente dos países governantes, para que tenham mais humanidade. Em Seu nome, Senhor, de toda essa pleia de amigos espirituais que nos assistem, nós te agradecemos por nos dar sempre a oportunidade de falarmos em Seu nome. Muita paz, que assim seja. Graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje com você. Estaremos juntos em novas oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho.
que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.